Obrigada, obrigada pelo convite. É sempre legal falar com jornalistas. E, bom, eu sou a Maria Vitória, sou cofundadora e diretora da Fiquem Sabendo, e vou apresentar um pouco do trabalho da Fiquem Sabendo, entrar um pouco nas questões mais relacionadas do que a gente já fez com o meio ambiente. E depois uma breve apresentação sobre a Lei de Acesso à Informação, é, e questões mais relacionadas à ausência de dados socioambientais no Brasil. Então, vou compartilhar a tela aqui. Quem quiser ir me interrompendo, a gente está num grupo pequeno, então fiquem super à vontade para ir. é, Pode falar mesmo, abre o microfone. E a gente vai conversando numa boa. Se tiver coisas no chat, mal, você me avisa. E, e a gente vai tocando isso de forma mais pessoal mesmo. Depois a gente, né, assim, não precisa ser uma coisa muito formal, não, pra gente bater um papo. Ahn, Vocês estão vendo. Pera, por que que ele começou do final? Pronto. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Sim, estamos. beleza. Sim, sim. Faço para sumir isso aqui. Não, peraí. Hide floating. Aqui, pronto. Bom, a Fiquem Sabendo é uma organização sem fins lucrativos, independente e apartidária. E a nossa missão é reduzir o desequilíbrio de poder entre a sociedade e o Estado e viabilizar a construção de políticas públicas baseadas em evidências e a fiscalização, das ações governamentais. A gente entende que a gente atua como uma ponte entre o poder público e os cidadãos, os jornalistas, os ativistas, para poder, né, mediar essa relação e permitir que todo mundo possa questionar os seus representantes, e, de fato, participar da democracia. Para atingir esse objetivo, a gente entende que a gente precisa atuar de forma multidisciplinar e integrada, e que envolve o jornalismo, o advocacy, a educação, no sentido de treinamentos, e o desenvolvimento de tecnologia cívica. Eu vou contar alguns dos projetos, mas. Mesmo, senador. Maria Vitória, fundadora da agência Fiquem. Hoje, né, a gente completou ano passado 5 anos de organização e entendemos que somos a referência de acesso à informação pública no Brasil. Temos diversos artigos de opinião, publicados em todos os grandes veículos. Já fomos fontes para quase 2.000 reportagens, em termos de falas, né? Produção de reportagem com base nos nossos dados é ainda bem maior. Depois, quem quiser, tem a gente no Jornal Nacional, no Assunto e na CPI da pandemia. O nosso primeiro produto e serviço é a newsletter Don't Lie to Me, que hoje já está com quase 20.000 assinantes, incluindo, né, jornalistas do país inteiro, editores e diretores dos grandes veículos, e é uma newsletter com dados e documentos inéditos, disponibilizados gratuitamente para que os jornalistas possam, desenvolver pautas com a Lei de Acesso à Informação. Lá atrás, quando a gente começou, nenhum jornalista. Primeiro que eram tipo 4 jornalistas no Brasil que usavam LAI, e quem usava nunca mencionava a LAI, era tipo fontes sigilosas, fontes exclusivas do Estadão. E na real era um pedido de lei de acesso à informação. E o nosso primeiro objetivo era fazer com que a LAI fosse conhecida. Então a estratégia foi: vamos fazer os jornalistas quererem usar e precisarem citar a LAI porque eles querem usar aquele dado, e a população vai começar
a se familiarizar com o nome, com o conceito. Então, nesses 5 anos, a gente viu a LAI não ser mencionada, para começar, né, a estar no pé da matéria, que os dados foram obtidos via LAI, enxergar ela subindo parágrafo a parágrafo, até o ponto de ter manchete sobre a própria LAI, e ser uma das 10 perguntas feitas pelo Bonner para os dois candidatos à presidência da última eleição, né? Então, é um reconhecimento meteórico da Lei de Acesso à Informação em 5 anos. A Wikilai é o portal com tudo que o cidadão precisa para acessar informações públicas no Brasil, de forma clara, com uma linguagem cidadã, sem complicações desnecessárias. Então, dê uma olhada lá, tem bastante coisa, desde os conceitos básicos até questões específicas, como, né, sobre como pedir multas ambientais e várias outras questões relacionadas ao meio ambiente. A agenda transparente é o. Desculpa, gente. Quem é da comunidade sabe que a gente ficou até tarde ontem fazendo uma oficina, então tô meio cansada. Mas o Agenda Transparente é a primeira ferramenta aberta do Brasil para monitorar as agendas oficiais e, portanto, uma das pouquíssimas janelas para o lobby que não é regulamentado no Brasil, né? Então, a gente não sabe quem está influenciando as autoridades, as políticas públicas e quem está completamente excluído desses, né, dos corredores do poder. Depois eu falo um pouco mais da potencialidade do Agenda para questões socioambientais, mas é uma ferramenta gratuita. Convido todo mundo a entrar lá e conhecer. Um dos projetos que a gente desenvolve a partir do Agenda Transparente é o Lobby na Comida, onde a gente faz a análise da influência da indústria alimentícia na reforma tributária, que está tentando, né, tirar, impedir a taxação maior para ultraprocessados e uma série de outras coisas. E a gente mostrou que o governo recebeu 5 vezes mais a indústria do que as sociedades organizadas, né, da sociedade, em defesa da saúde e da boa alimentação. A gente também produz uma série de relatórios, então, com organizações, né, específicas de cada área, então, o Instituto Sou da Paz, o Fogo Cruzado, a Abrage, o INSPER, FGV, e fizemos o primeiro relatório do impacto da LGPD na LAI, que foi lançado no evento. Que horror! Que foi lançado num evento com o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Aqui a comunidade já Fiquem Sabendo, que temos nossos membros, que hoje já tem acho que 200 pessoas, e a gente busca sempre tentar diversificar, né, e sair do eixo Rio-São Paulo. Então, também peço a ajuda de vocês para divulgar essa comunidade, né, nas regiões de vocês, porque eu acho que é muito importante que a gente possa realmente democratizar o uso da Lei de Acesso à Informação, que ainda é muito concentrado regionalmente, e muito elitizado, né? A maioria dos pedidos de lei são feitas por pessoas com ensino superior completo, por jornalistas, e ela tem que ser uma ferramenta para todo mundo. A gente atua bastante apoiando a Lei de Acesso à Informação Municipal, né? Então, sempre que vocês tiverem dificuldade, que é muito comum, de conseguir respostas dentro do prazo e adequadas, nos estados e municípios, vocês podem acionar a gente para que a gente, de alguma forma, empreste o nome e a credibilidade da Fiquem Sabendo para poder fazer uma pressão maior e conseguir que vocês sejam atendidos. Em termos de impacto, só estou com muito calor. Deixa eu procurar o controle do ar, peraí. Vou puxar o controle aqui. Bom, enquanto isso, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, vão mandando aí no chat que a gente vai, depois da apresentação, ler e trocar uma ideia, tá bom? Pode ir me interrompendo também, Mal, a gente vai conversando.
Em termos de números, a gente tem, né, os dados que a gente forneceu já serviram de material para mais de 10 mil reportagens no Brasil inteiro e fora também. No nosso site, a gente tem mais de 2 mil publicações. Em termos de base de dados liberadas, eu confesso que a gente já perdeu a conta. Então, deve ser mais hoje em dia, mas fica difícil de continuar essa contabilidade. A gente já treinou mais de 4 mil pessoas em todas as unidades federativas do país, muitas vezes, né, incluindo essas lideranças locais. Temos 14 projetos de lei tramitando no Congresso Nacional para melhorar a transparência pública. Já tivemos um projeto de lei específico para dados educacionais aprovado na Câmara e aguardando o Senado votar, e mais de 150 denúncias encaminhadas para os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União. Algum dos nossos parceiros republicadores, confesso também que está bem desatualizado, acho que a gente consegue criar uma rede bem grande, bem bacana. Em termos de prêmios, nós fomos nomeados 3 anos para o prêmio mais importante de jornalismo de dados do mundo. E aí eu considero que ganhar o prêmio é estar na lista final, porque está competindo com o New York Times, The Guardian, Al Jazeera, nas suas grandes reportagens. A gente ganhou o prêmio de Transparência Pública e Fiscalização da Câmara dos Deputados, 2 vezes o prêmio Cláudio Abramo, de jornalismo de dados, e ganhamos todas as edições do prêmio Jornalismo Mosca na categoria de desaprisionamento de dados. Alguns destaques, né? E aí acho que o que a gente tem, dos nossos diferenciais é que a gente faz o processo completo. Então, como a gente faz mais de 2 mil pedidos de lei por ano, está até desatualizado aqui, a gente consegue entender onde que a luz ainda não chegou e prevalece o obscurantismo. A partir disso, a gente faz denúncias para os órgãos de controle, depois pressionamos para que os órgãos atendam as decisões dos órgãos de controle, para realmente conseguir abrir os dados. Depois a gente revisa e muitas vezes corrige na fonte, junto com os servidores técnicos do governo, os dados que não estão corretos. E depois a gente tem essa capilaridade na imprensa para conseguir movimentar o debate público em torno de um assunto. E depois de tudo isso, a gente sempre consolida esse conhecimento que foi obtido ao longo desse processo e disponibiliza isso gratuitamente para que a sociedade possa reproduzir para outros temas, para outras instâncias governamentais, a mesma coisa. Então, acho que em termos de Vivi, movimentação. Oi, eu já tenho uma dúvida. Posso te interromper, que nem você tinha dito? claro. Então, diante de tantas coisas que vocês fazem, todo esse processo que você acabou de mostrar, como é que vocês se organizam e que dica você dá para que as pessoas possam também fazer tantos pedidos de lei de acesso à informação? Vocês têm algum tipo de agenda? Como que vocês monitoram? Vocês usam uma planilha? Como que é esse processo? Sim, a gente tem. Começou sempre muito orgânico, né? A gente tem alguns viciados em Line na equipe e que, né, fazem pedidos adoidadamente o tempo todo. E antes não tinha muito esse acompanhamento, aos poucos a gente foi, né, organizando. Hoje tem uma planilha que eu acho que eu posso compartilhar a estrutura dela com vocês. É, mas não é nada muito complexo, assim, é bem básico de certa forma. É, e eu acho que a principal dica é não ficar pensando demais, sabe? Ah, eu tenho que fazer o pedido perfeito, com a melhor redação, e vai e volta e faz um Google Docs. Tipo, não, a coisa é simples, rápida, direta, não precisa de introdução, não precisa de juridiquês, não precisa de atenciosamente. Você tá no ônibus e pensa, putz, tá atrasado esse raio desse ônibus. Entra no ESIC e bota lá. Quero a série história, a maior série histórica disponível do controle de tempo dos ônibus. Então, eu quero saber o tempo médio de atraso de cada linha de ônibus.
acabou, manda o pedido, tá feito, não precisa ficar pensando demais. Claro, é importante você, né, dar uma olhada para também você não perder seu tempo inteiro. Que na real, não, eu acho melhor você ir fazendo, sabe? Ainda mais nesse começo, porque daí você vai aprender. E não custa nada, então você pode ter pedidos que não vão para lugar nenhum. E acho que é isso também, a gente consegue muitos dados porque a gente meio que atira para 1000 lados o tempo todo, né? Então, diversas temáticas, diversos órgãos, diversas instâncias, e aí e ter essa consciência de que muita coisa não vai dar certo, não vai render, ou os dados não vão ser o que você esperava, não vai ter resposta, e tá tudo bem, sabe? Não deixar isso te desencorajar, de continuar fazendo pedido de acesso à informação. E a gente brinca, né, que tem que ter um chato da lá em cada município, porque enquanto não tem alguém perturbando os servidores, a lei ela não vai se consolidar de fato, né? A maioria dos municípios nem regulamentou a lei de acesso à informação ainda, né? O que é uma lei nacional, ela vale para todo mundo, mas cada estado, município regulamenta também a sua lei de acesso à informação. E depois disso feito, se não tem a demanda para os órgãos, eles não vão organizar alguém que é responsável pela lei, não vão pensar na hora de armazenar os documentos, que eles vão ter que entregar isso para alguém depois. Então, tem que ter alguém enchendo o saco em cada um dos 5.000 municípios, para que a coisa realmente funcione, sabe? É, em termos, então, né, acho que o maior exemplo de movimentação no debate público que a gente teve é o caso dos pensionistas. Então, a gente passou 4 anos batalhando no Tribunal de Contas da União para conseguir obrigar a publicação das pensões do governo federal, que eram pagas há mais de 100 anos, sem nenhuma transparência, né? Eram cheques em branco que a gente entregava, que a gente sabia do que o governo estava fazendo com esse dinheiro. Nem o próprio governo tinha noção da quantidade total, porque, enfim, uma série de questões, mas a gente conseguiu obrigar, né, a publicação. Primeiro, o governo meteu um louco e entregou só as pensões dos civis, de certa forma disfarçada, e aí a gente teve que brigar mais um ano pelo entendimento básico de que o Poder Executivo Federal incluía os militares, porque não existe um quarto poder no Brasil. E aí conseguimos liberar também as pensões dos familiares de militares no Brasil. E em 28 anos foram gastos quase 400 bilhões de reais líquidos, 580 bi brutos, e que a gente não sabia por quê, sob qual justificativa, para quem, por quanto tempo, né? E as aberrações de ter as filhas de militar pensionistas, que é uma lei super antiga, que a mulher não casada pode receber pensão vitalícia do governo. E tá até desatualizado aqui, mas a gente já, lá atrás, num estudo super preliminar, a CGU disse que a gente economizou quase 10 milhões de reais, né, do governo com esse trabalho pelo cancelamento de pensões que estavam desregulares, né? A gente tinha caso de gente que recebia pensão tripla, recebia uma pensão civil, uma pensão militar e aposentadoria de nativo. Muita gente recebendo acima do teto. E pior, o próprio Exército, por exemplo, ele não sabia, ele nunca tinha cruzado a base de dados de pensão e de aposentado inativo. Então, ele não sabia que ele estava pagando mais do que ele deveria para os seus pensionistas. E pior ainda, na redemocratização, os militares conseguiram ficar fora do SIAP, que é o sistema de pagamento de todo o governo executivo federal. Os 190 órgãos estão lá, mas as Forças Armadas ficaram fora com um sistema próprio que a Fazenda e a CGU não tinham acesso. Então, com esse trabalho, a gente obrigou
criar um canal para que esses dados fluíssem para a Fazenda e para a CGU poder ter algum mínimo controle em cima desses gastos militares. Vou tomar uma água. Depois, né, ano passado, a gente teve o projeto do cartão corporativo, que também gerou bastante bafafá, que foi a abertura, né, dos gastos de cartão corporativo pela primeira vez na história. Ah, abrimos todos os gastos desde 2003. E no caso do ex-presidente Bolsonaro, a gente conseguiu acesso inédito às notas fiscais, né? Porque uma coisa é você ter a planilha de quanto foi gasto por fornecedor, outra coisa é você pegar a nota fiscal que está lá, quantas picanhas comprou, quantos vinhos, enfim, o que que foi comprado e qual que é a justificativa desse processo de compra. No dia seguinte, já teve uma coletiva do Ministério Não lembro qual ministério que foi, mas acho que era, enfim, para pedir, né, a apuração do TCU. Criou-se uma consulta pública para fazer um novo decreto da questão do cartão corporativo e a AGU pediu o ressarcimento dos gastos indevidos. A gente teve que fazer uma força-tarefa para escanear esses documentos manualmente. Eram nessas pastas, com os documentos super desorganizados. A gente ia recebendo as notas fiscais de forma aleatória e escaneando com o nosso próprio scanner ali. No começo, eles não prestaram muita atenção e estavam dando o documento limpo para gente. Depois de um mês e meio, eles perceberam que tinham que tarjar certas informações, porque tem, né, o nome do agente da ABIN, questões que são sigilosas, e aí isso diminuiu muito a quantidade de notas fiscais que a gente conseguia digitalizar por dia, até que em um momento eles cansaram da gente, proibiram a entrada, disseram que iam assumir para eles a digitalização, e até hoje, nada. Foram mais de 3 mil reportagens em 6 meses sobre esses gastos, e a gente organizou essas notas fiscais no Pinpoint e no Document Cloud, que são plataformas para facilitar o consumo desses dados por OCR e tal. Me dá só um minutinho. Fica à vontade, toma o tempo que você precisar. Enquanto isso, se o pessoal tiver dúvidas, pode ir mandando no chat, tá? Não fiquem tímidos. Eu estou anotando aqui algumas perguntas, teve uma que inclusive eu mandei também no chat já para não perder, mas eu estou anotando num bloco de notas, que é onde eu me organizo algumas coisas que eu quero perguntar também. Boa pergunta. Se o Pinpoint da Fiquem Sabendo está disponível para acesso público. Sim, tanto o Pinpoint quanto o Document Cloud estão disponíveis para acesso público. Depois eu passo o link para vocês. E é legal, porque dá para pesquisar, por exemplo, o seu município ou, né, questões locais e ver o que foi gasto ali. Então é bem interessante. O grande case desse ano é a abertura inédita dos salários das estatais, que, diferente do resto da administração pública, nunca foram publicizados. Então, vai ser ao longo do ano todo, a gente vai estar disponibilizando isso, porque vão ser batalhas grandes, né? Já disponibilizamos alguns, então acompanhem a newsletter, vai ter bastante coisa por aí. O projeto do Lobby na Comida, né, que eu falei para vocês, eu já falei, né? Tá duplicado esse slide, eu tô louca. Já falou. Ah, tá. É,
A gente lá no comecinho fez o projeto Sem Sigilo, porque a Lei de Acesso à Informação, ela determina, né, que não existe mais o sigilo eterno, indeterminado, infinito. A lei permite que o governo coloque sob sigilo os documentos por 5, 15 ou 25 anos, e algum servidor tem que se responsabilizar por aquilo. E aí a gente fez lá atrás o primeiro movimento de ir lá e pedir esses documentos, né? Porque quando deu os primeiros 5 anos, ninguém estava se dando conta de que documentos perderam o prazo, né? Acabou o prazo de sigilo daqueles documentos, e o governo não publica isso ativamente. Eles são obrigados a publicar o rol de informações classificadas em todos os sites de todos os órgãos, incluindo nos locais, então vocês podem dar uma olhada também. Mas é uma lista só com um protocolo e a data. Você não tem como saber o que que é o documento. E aí a gente fez um movimento com voluntários na época, era o comecinho da Fiquem Sabendo, de pedir a íntegra desses documentos. E aí, nesse processo, a gente descobriu que os órgãos de segurança, né, PF, ABIN, GSI e o Itamaraty, decidiram que eles não estão sujeitos à legislação e eles criaram dispositivos próprios de sigilo. E aí a gente entrou com um processo contra a ABIN, que infelizmente ainda não teve resposta, apesar da bastar uma leitura básica de texto para resolver a questão, mas seguimos aguardando. Só para colocar aqui, né? Então, a diretoria da Fiquem Sabendo hoje sou eu, o Bruno Morassutti, a Thaís, que não está aqui ainda, porque está desatualizado esse slide, e o Léo Arcoverde. A nossa equipe também está desatualizada, preciso arrumar isso. O conselho, a gente tem um conselho jurídico, que é uma coisa também que acho que é importante, né? Lá no nosso começo, né, a gente era isso, esse bando de jovem doido, destemido, batendo na porta de gente muito grande, muito importante, né? Eu tinha 22 anos e já estava incomodando militares, então uma forma da gente se proteger foi criando um conselho jurídico com nomes importantes do direito nacional, mas que pode ser reproduzido localmente, para que, pelo menos quando o cara entrar no seu site para falar, agora eu vou acabar com esse Rogério aí, me denunciou lá fez uma matéria sobre a minha corrupção, agora eu vou acabar com o cara. Para que pelo menos ele entre e fala, putz, tem gente aí atrás que pode me dar problema. Então, são formas também da gente se proteger, né? Aqui um breve raio-x da Fiquem Sabendo. E aí, não sei, tem questões mais específicas de meio ambiente, mas não sei se é legal também dar uma pausinha para, se o pessoal quiser conversar sobre alguma das coisas que a gente falou. Eu posso aproveitar esse gancho do meio ambiente para emplacar uma pergunta que eu tenho aqui. Que a gente está num programa que é justamente focado na divulgação de delitos ambientais e muitas vezes em nível local, né, hiperlocal que a gente está falando. Quais são as dicas, né, de segurança que você pode dar para as pessoas que querem fazer esse tipo de divulgação? É, assim, acho que é muito importante se proteger, né? Especialmente a nível local, porque uma coisa é você denunciar de forma genérica, né? Organizações do país inteiro, e você estando longe dos lugares que você está incomodando. Outra coisa é você estar lá em campo, né? E a gente sabe que muitas vezes essas questões locais é, dão, é, dá problema. O que também não é dizer que não é para fazer ou se intimidar, porque, né, a gente não pode deixar eles ganharem. Mas em termos de proteção, né, acho que tem um curso do Internews para proteção digital de ativistas de meio ambiente. Então, acho que, enfim, não sei se você Tem, eu está fiz há pouco tempo. legal, né? Então, acho que é super importante fazer esse curso. Inclusive, eu tenho que me atualizar, porque também é isso, né? A coisa
todo ano é bom se atualizar nas questões de segurança digital, porque sempre tem novas coisas. Usar sempre VPN para que o seu IP não esteja disponível. Às vezes, dependendo da complexidade da questão, talvez ter um. Não, acho que isso não faz sentido. Em termos de lei, o que a gente, né, em alguns estados e no governo federal, você já tem a opção de fazer o pedido anonimizado. Quando você vai fazer o pedido de acesso à informação, você clica um botão, um quadradinho ali, de anonimização, que significa que você ainda vai ter que botar seus dados para fazer o pedido de lei, mas esses dados vão ficar só com a Controladoria Geral do Estado ou do município e não vai chegar no órgão que você está pedindo os dados. Então, né, você está cobrindo polícia, né, questões ambientais mais enfim, os seus dados, não, a pessoa não vai saber quem fez aquele pedido de acesso à informação. Depois, né, essa questão de você criar uma rede de apoio, de certa forma, tentar ter nomes ali que vão dar uma costas quentes para você. E, deixa eu pensar. Enquanto você pensa, esse processo é realmente seguro? A gente tem realmente a garantia de que o nome não vai chegar na ponta da linha? Olha, no governo federal, eu acho que tenho bastante confiança. É, não sei se eu botaria minha mão no fogo para estados e municípios, né? Porque às vezes você tem relações um pouco promíscuas entre um órgão e outro. Uma alternativa é usar o Queremos Saber, que é uma ferramenta que foi feita originalmente na Open Knowledge Brasil, mas que está migrando para Fiquem Sabendo, então em breve vai estar lá no nosso site, que basicamente você faz o seu pedido, coloca lá o que você quer, e a gente faz o pedido para você no nosso registro e te entrega de volta a resposta, sem de forma nenhuma usar esses dados para outra coisa. O resultado vai ser seu, a gente só empresta a proteção de fazer isso sob o nosso registro, né, e os nossos dados. Então, tem essa disponibilidade também e tentar entrar em redes nacionais, sabe? Se associar à Abrage, associar a sua organização à JOR, tem o Observatório Social dos Municípios, o Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas, tentar ir se linkando em redes de apoio nacionais para que também você possa pedir ajuda. E tem o Intervozes, que é o Intervozes? Que é o escritório, que é a advocacia? Não. Torna Voz. O Torna Voz é uma organização da Thaís Gasparian, que é advogada da Folha, do escritório que foi advogada da família do Vladimir Herzog, e que atende hoje gratuitamente os jornalistas que estão sendo processados enfim, né, tentativas de silenciamento. Então, poder saber aonde você vai pedir ajuda quando tiver um problema é super importante também. Legal, legal. Eu compartilhei todos esses links aqui no chat. Inclusive, o Queremos Saber. Massa. Alguém mais ou continuo aqui? Se ninguém tiver mais, eu tenho uma outra, Manda. que acho que a gente abordou mais ou menos aqui, batendo papo, mas eu acho que também não custa perguntar, que é, pelo que me parece, em plano federal, a gente tem uma grande diversidade de fontes de acesso, né? A gente consegue recorrer e até uma confiança maior nos dados e na nossa segurança. Agora, no plano estadual e municipal, você mesma disse que a gente tem muitos municípios no Brasil que nem sequer regulamentaram a lei de acesso à informação, que tem, se não me engano, 12 anos já, né? Que ela entrou em vigor. Se não tem 12 anos, vai fazer 12 anos, vai fazer 13, não sei, mas tem Dia por aí. 3 de maio.
16 de É, maio faz... tá quase fazendo aniversário. Daí a minha primeira dúvida era quantas cidades ainda nem sequer regulamentaram a lei de acesso à informação. Emendando nisso, se quando a lei entrou em vigor, ela não previa um tempo mínimo, né, para que os municípios e estados se adequassem a ela. Isso não estava estipulado. Os estados eles podem livremente ficar aí sem a regulamentação. E a terceira pergunta é como acessar dados públicos em nível local, né? Afinal de contas, é muito mais difícil do que em nível federal. Sim. É, A primeira pergunta eu esqueci. A primeira Era... era um dado, né? A quantidade de municípios, mais ou menos, se você tem a Então, métrica que não uma coisa, regulamentaram. isso é uma coisa que eu já pedi para a CGU algumas vezes, vou até pedir de novo. Não tem esse controle. Você faz um É, pedido de lei de acesso à informação para saber quantos não têm lei de acesso à informação? não, nesse caso, como a gente está no Conselho de Transparência do Governo Federal, eu pergunto direto ali, peço para o pessoal da CGU diretamente, como demanda do Conselho. Mas a gente faz isso, inclusive a comunidade estava cuidando de uma. A comunidade já fiquei sabendo, né, que temos aqui alguns representantes, fez agora para todas as capitais e para as assembleias legislativas pedidos de lei sobre os sistemas de acesso, os sistemas de receber pedidos de lei. Então, isso também é uma tática, né? Você está tendo dificuldade no seu estado, no município, você faz pedidos para entender, né? Quantos servidores tem, quanto que investiu, por que que não tem o sistema, cadê o contrato do sistema, e ir cobrando eles. Sobre os municípios, eles estão todos sujeitos à lei desde que ela entrou em vigor, então não tem essa de tipo, todo mundo tem que ter o sistema, tem que responder à lei dentro do prazo. A questão é que a regulamentação ela pode trazer melhorias e questões de contextos local. Então, a gente ajudou Goiás a fazer a nova lei de acesso à informação deles, que tem hoje já dispositivos até mais avançados do que a legislação nacional. Mas não tinha uma previsão para que a regulamentação interna fosse feita, até porque eu acho que não pode, pela separação de poderes, né? Eu acho que o governo federal também não pode ditar ou o prazo para os legislativos de outras instâncias. Agora falta muito, assim, né, um- fal- a CGU fica nessa também, assim, né, de tipo, ela não pode se impor como, como, com ordens e ela também não consegue ter nenhum poder de incentivo, que a gente queria muito, né, que pudesse ter verbas complementares para os municípios que fossem sujeitas a cumprimento de demandas de transparência pública. E o poder que ela tem de punição, ela quase nunca usa. E também não faz os treinamentos é, de servidores como deveria fazer. Então, é uma batalha diária e contínua, né? Diária e contínua. Voltando aqui, então, para a gente ver questões mais específicas de meio ambiente. A gente já, né, a gente fez por 2 anos o monitor de dados socioambientais, que na verdade virou um monitor da ausência de dados socioambientais, e eu já vou entrar um pouco melhor nisso. Durante as eleições, por exemplo, a gente mostrou que 60 candidatos da Amazônia tinham campanhas financiadas por desmatadores. Então, né, a gente está em ano de eleição municipal, é uma super espaço para vocês associarem a questão climática e as questões de meio ambiente com os candidatos às câmaras de vereadores e à prefeitura, fazer, né, tem uma análise do Observatório do Legislativo que vai lá e olha, cruza os dados de quem tem propriedade rural com os candidatos para entender qual que é o tamanho da bancada, de certa forma, ruralista,
mesmo que não seja declarada. Então, tem vários caminhos possíveis. A gente tem várias denúncias e projetos de lei, menos, mas principalmente denúncias relacionadas às questões ambientais. O nosso sonho e próximo grande projeto vai ser conseguir abrir o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, para ter acesso aos CPFs dos donos de propriedade rural, para que a gente possa, né, como sociedade, fazer o controle e processar aqueles que estão fazendo desmatamento, invadindo terra indígena, garimpo e etc. A gente mostrou, por exemplo, que o Bolsonaro tinha colocado 99 militares na cúpula dos órgãos ambientais e o Ministério Público Federal abriu uma investigação para entender isso, que ainda não deu em nada, mas a gente já fez parceria com o Ministério Público do Mato Grosso, estamos com possíveis, né, litigâncias internacionais aí com outras organizações, e tentamos também compartilhar o conhecimento numa troca que a gente não chama de oficina, né? Porque quando eu estou falando com lideranças indígenas, a gente ainda não está, né, podendo ensinar nada a ninguém, a gente vai mais para escutar, entender quais são as demandas, quais são as dificuldades, e estamos desenhando agora um projeto para poder endereçar isso. E aí, entrando um pouco aqui no potencial do Agenda Transparente para a cobertura ambiental, aqui tem um exemplo super legal de impacto direto que a gente fez em parceria com a Repórter Brasil. Quer dizer, eles fizeram, né, com base nos dados do Agenda Transparente, uma matéria falando do lobby da agricultura para um agrotóxico que mata as abelhas. E poucos dias depois da publicação dessa matéria, o IBAMA restringiu o uso desse agrotóxico no país inteiro. Então, alguns dados que podem gerar bastante impacto na proteção do meio ambiente. Lá, quando a gente teve a crise, né, quando a gente teve, não, mas quando veio à tona, finalmente, a crise Yanomami, a gente mostrou, né, que teve um super pico de interesse do governo, né, quando o Lula foi lá visitar e tal, e aí, pouco a pouco, a questão foi diminuindo, até praticamente zerar, apesar da crise ainda estar muito longe de ter acabado. Acho que aqui acabou. Aí tem eu tenho um outro slide, mas se alguém quiser comentar sobre essa parte. O Paulo fez uma pergunta excelente aqui. Eu não sei se ele tá aí ou se eu leio a pergunta dele. Pode Enfim, se ler. quiser, beleza. Ele pergunta para você se a lei serve para obtenção de dados sobre o uso do patrimônio genético brasileiro. E aí ele dá o exemplo, se os indígenas recebem seus devidos royalties por um fármaco, ou se há controle sobre o sequenciamento genético de nossa fauna e flora. Eu entendo, assim, não tenho conhecimento específico da questão, mas eu entendo que isso deveria ser passível de lei de acesso à informação, se o governo está envolvido nesse processo. Eu imagino que, teoricamente, a FUNAI, por exemplo, deveria estar mediando essa relação entre os indígenas e a indústria farmacêutica. Mas a FUNAI é um dos piores órgãos em termos de acesso à informação, de dados, eles não têm quase nada, assim, realmente muito surreal o quão pouco que a FUNAI tem disponível. Mas eu entendo que, sim, isso seria até uma questão. Eu tenho super interesse nessa questão dos royalties, depois se você quiser
conversar, a gente pode pensar alguma coisa junto. Já teve experiência ruim com a FUNAI, Vivi? Porra! A gente, a gente, né, era para ter sido um monitor de dados socioambientais e virou um monitor dos dados que não existem e denúncias sobre a não existência dos dados, porque eles não têm nada. Não tem nada, e então o que tem não disponibiliza ou está completamente desatualizado. Eles não têm informações básicas é, sobre atribuições básicas do órgão, função principal, assim. Então, até a questão das homologações das terras indígenas está bem desatualizado, bem incompleto. Então, eles realmente, assim, é, eu tenho a compreensão, por um lado, de, né, ter sido um órgão que foi completamente esvaziado, não tem orçamento, não tem servidor, mas também, assim, meio que ultrapassa o qualquer limite do aceitável, sabe? A mesma coisa também o IBAMA, o ICMBio, mas a FUNAI realmente, assim, acho que é o pior órgão que a gente já é, tentou acesso à informação a nível nacional. Bacana. A Amanda, ela complementou aí esse debate sobre os royalties e etc., e a possibilidade de pedido via lei, dizendo que tem a necessidade de registro no CIGEM, então ela acredita que seja possível solicitar essas informações via lei de acesso. E aí ela deu o link também no chat. Então, o Paulo, inclusive, Legal. já viu, já agradeceu. E aí, logo depois, ela fez uma pergunta. Maria, queria entender melhor o projeto que você comentou da Wikilai com povos indígenas, de escuta e etc. Tenho interesse em conhecer. A gente fez uma primeira experiência, assim, né, com apoio do Internews, de conversar realmente assim com lideranças pra, era mais assim, realmente de entender que informações que eles precisam para poder batalhar pelos próprios direitos, né? Pelo direito à terra, pelos direitos de saúde básica, de acesso à alimentação, entender as limitações de internet, de acesso a esses órgãos, até de linguagem. Então, a gente fez esse primeiro processo de escuta e agora a gente está começando um novo projeto a gente vai viajar diretamente, né, para alguns lugares na Amazônia para fazer essa troca de conhecimentos e de como que assim, mostrar situações práticas de o que eles podem pedir, como, e a gente está em busca também de financiamento para poder fazer esse processo para eles, né? Quem tem muita limitação de internet, ou que a oralidade prevalece em vez do texto escrito. Então, a gente poder servir de, né, assim, eles nos dizem o que eles precisam, a gente vai atrás e entrega isso na formatação que for mais adequada para cada liderança indígena. Então, enfim, estamos tentando montar essa iniciativa, né? Volto aqui. Pessoal, se vocês quiserem fazer a pergunta diretamente, pode ativar o microfone, tá? E perguntar. Pode Sim. mandar no chat, pode perguntar direto, vocês sabem. Agora, só para a gente falar um pouco de fundamentos básicos da Lei de Acesso à Informação, é, isso tá com a diagramação aqui do nosso curso de LAI para comunicadores, é, mas a Lei de Acesso, né, ela vem para regulamentar, dizer como que o direito que está no 5º artigo da Constituição, onde é assegurado a todos o direito de acesso à informação, que é também um direito básico humano, e como que isso vai funcionar. Em termos históricos, né, o Brasil foi a 13ª
país na América Latina a regulamentar a lei, então foi muito tardio. Por outro lado, a gente tem uma das melhores legislações do mundo, ela é muito bem avaliada e tem uma toda uma estrutura voltada para o digital, que é o oposto dos Estados Unidos, por exemplo, onde tudo é no papel, não tem prazo, eles cobram por certos pedidos de acesso à informação. Essa aqui é uma história que eu sempre conto, porque eu acho que ela evidencia o poder da lei de acesso à informação em todos os sentidos. Então, esse menino é o Gabriel, ele tinha 12 anos e um coração que não funcionava. Por um milagre, apareceu um coração compatível para o Gabriel. Ele estava no Recife, e ele estava em Brasília e o coração apareceu em Recife. A Central Brasileira de Transporte, de Transplantes acionou a FAB para fazer o transporte desse órgão. Estava tudo acertado, cirurgia marcada, e de última hora a Força Aérea Brasileira cancelou o voo e destinou essa aeronave para levar um político para passar o fim de semana no Rio de Janeiro. E o Gabriel morreu alguns dias depois. O repórter que acompanhava o caso, o Vinícius Sassini, ele fez 2 pedidos de lei. Ele pediu para a Central Brasileira de Transplantes todos os voos negados pela FAB e pediu para a FAB toda a lista de voos disponibilizados para políticos. E aí ele cruzou esses dados e mostrou que em 2 anos a FAB recusou 153 órgãos para transplante, ou seja, né, de certa forma, 153 vidas. E no dia seguinte da publicação dessa reportagem, o Michel Temer editou um decreto obrigando a FAB a ter uma aeronave sempre disponível para o transporte de órgãos para transplante. E no ano seguinte foram quase 300 órgãos transportados. Então, um pedido de lei que potencialmente, né, salvou 300 vidas em apenas um ano. Aqui já passamos a questão dos pensionistas. Esse caso é super legal, porque é uma estudante que sozinha, ela tinha 16, 17, não, 25 anos, desculpa. Ela foi procurar informações sobre a bolsa dela na UFPR e, mexendo no portal da transparência, ela conseguiu descobrir uma fraude milionária que gerou uma operação da Polícia Federal. Então, né, como é que o cidadão comum sozinho pode participar da fiscalização das ações e gastos governamentais? Da mesma forma, um coveiro, esse episódio da Rádio Novela é super legal, sobre a história de um coveiro que viu que estava tendo um gasto absurdo com as diárias de viagens da Câmara Municipal e conseguiu, né, produziu um dossiê sobre essa farra das diárias e foi ao Ministério Público e depois os gastos dos vereadores reduziram drasticamente. Como funciona a lei de acesso à informação, né? Então, tem 2 conceitos básicos, que é a separação entre transparência ativa e transparência passiva. A ideia é que tudo que o governo produz ou armazena de dados são nossos, né? Nós somos os objetos desses dados, os mais interessados, e quem paga pela coleta e manipulação dessas informações. Mas, por limitações de várias ordens, incluindo até, né, de infraestrutura, de nuvem, até questões de sigilo, segurança de certas pessoas, segurança nacional, que muitas vezes é usada abusivamente, mas que, obviamente, tem questões válidas. O governo não tem como deixar esse armário aberto para o tempo todo qualquer um pegar o que quiser online. Então, a gente tem algumas informações que são obrigatórias do governo publicar e disponibilizar para
né, sempre para qualquer um, sem precisar ser provocado, e as ferramentas para que a gente possa pedir todas essas outras informações que não estão publicadas em transparência ativa. Alguns, né, assim, a gente tenta levantar também que você tem os dados abertos, então muitas vezes você não precisa fazer um pedido de LAI para acessar as informações que você está buscando. Tem um portal brasileiro de dados abertos, muitos estados e municípios têm os seus portais de dados abertos, tem os portais da transparência. Socorro. É, mas você muitas vezes tem a complementação pela Lei de Acesso à Informação, né? Aprofundamento, detalhamento desses dados. Cada estado, município tem o seu ESIC, que é o Serviço de Informação Cidadão. O governo federal hoje passou para o Fala BR, que era para ser um ESIC nacional, mas teve super baixa adesão dos estados e municípios. Vocês podem perguntar, né? Quem está sujeito à lei? Quase todo, assim, do governo, todo mundo. A administração pública direta e indireta, as estatais, as autarquias, os serviços sociais autônomos, como SEBRAE, SENAC, SESI, as parcerias público-privadas, no que for referente a questões públicas, e até organizações sem fins lucrativos, no que tange a recursos recebidos pelo poder público. E, de certa forma, você tem acesso a questões que envolvem, né, empresas privadas, porque, por exemplo, a fiscalização sanitária, os dados de fiscalização sanitária, né, que em locais privados, eles têm que ser disponibilizados, as multas para empresas por trabalho análogo à escravidão, por desmatamento, isso tudo, os benefícios fiscais concedidos às empresas. Em termos de prazo, a lei de acesso à informação, né, dá 20 dias corridos, prorrogáveis por mais 10. Depois você vai fazendo os pedidos, os recursos, que é super importante de fazer, porque a maioria assim, acho que é 50% de informações a mais são disponibilizadas a partir do primeiro recurso, e só 19% dos pedidos são acompanhados por recursos. É importante entender, né? E aí é esse labirinto do governo, mas ir se familiarizando e procurar para evitar a perda de tempo de quem é a competência do que você está procurando. Então, né, não adianta você perguntar do metrô para o município, não adianta você perguntar de dados sobre sistema prisional para a polícia militar. Não adianta você perguntar sobre desaparecidos para a Polícia Militar, porque isso é com a Polícia Civil. Então, entender, fazer uma pesquisa rápida no Google para entender de quem é a competência da informação que você está procurando. Então, como eu falei, né, aqui o monitor de dados socioambientais, que foi muito difícil, assim, a gente reuniu quase, acho que 1.500 bases de dados, mas eram muito ruins, assim. Ou elas estavam desatualizadas desde 2014, ou elas estavam incompletas, ou elas não tinham dicionário de dados, ou o governo, assim, em vez de colocar tudo no portal de dados abertos, de forma padronizada, vai criando Power BIs e sites específicos que vão ficando largados, e tecnologia defasada, e informações que tem em dois lugares e elas não batem entre si, então você não tem como saber qual que está certa. Você tem problema na coleta dessas informações, né? Então, a Open Knowledge Brasil mostrou que pelo menos 103 mortes não foram contabilizadas durante a Covid, isso lá no comecinho, então deve ter sido muito mais. O governo federal não produz dados sobre invasões de terras indígenas, então isso normalmente é feito por organizações da sociedade civil. FUNAI e Fundação Palmares, né, que é Indígenas e Quilombolas, são assim, é inacreditável o quão ruim é, como a gente já falou.
a gente já levantou várias informações sobre questões de saúde indígena, de acesso às eleições, então isso é um ponto que na Covid foi super importante, né, de entender quais eram as proteções e as formas de acesso da população indígena para as eleições, então isso é uma coisa que pode ser reproduzida novamente. Tô tentando lembrar desses casos. Então, quando a lei LGPD, né, que é a de proteção de dados pessoais, foi colocada em vigor, o governo fez usos equivocados e de má fé, em relação a isso. Então, uma das coisas é que ficou fechado por quase um ano o nosso acesso às empresas que estavam desmatando, as unidades em conservação, empresas e pessoas, as multas ambientais, a lista do trabalho escravo, tudo isso passou a ser informação pessoal. E a gente teve que fazer uma batalha grande até a última instância para conseguir obrigar a abertura. Então, isso é importante, né, gente? Empresa não tem proteção à privacidade. E o interesse público se sobrepõe à privacidade. E tem a questão também da expectativa de privacidade. Quando eu entro em um prédio público, eu não posso ter a expectativa de privacidade, porque o meu, né, se eu vou fazer uma reunião na CGU, o meu nome vai estar na portaria e vai estar na agenda pública da CGU. Se eu não quero que isso esteja lá, então, infelizmente, eu não posso acessar, porque a sociedade precisa ter um controle mínimo, máximo do que está acontecendo. É importante lembrar que negativa também é notícia, tá? Então, a gente tem um monte de manchete sobre a inexistência da informação, sobre a negativa da informação. Essa matéria aqui, que é uma das mais antigas, do Arthur Rodrigues, sobre o sigilo do metrô, na gestão Alckmin, ganhou um prêmio internacional. Então, o não é descartável. E aí, acho que a gente vai. Aqui já fica muito para hoje. Peraí. Por que que eu não consigo sair daqui? Tô parecendo uma tia hoje, né? Que é isso? Tô conseguindo mexer nas coisas. E acho que é isso. Vivi, enquanto você mexe, eu tenho mais uma dúvida aqui. Manda bala. Eu queria saber qual que é, mais ou menos, né, pelo menos de maneira aproximada, o percentual hoje de atendimento da Lei de Acesso à Informação e de respostas que são realmente satisfatórias, né? E como que a gente pode recorrer sem ter grande conhecimento, né, do juridiquês? Não temos essa informação confiável sobre respostas de lei de acesso, porque quem classifica se o pedido foi atendido integralmente, parcialmente ou negado é o próprio servidor que respondeu. Então, é como se o atendente da farmácia desse a nota para o próprio atendimento. Então, esses dados não são confiáveis, a gente nunca usa. Tem lá o painel da CGU, mas a gente não usa essas informações. No estudo que a gente fez sobre a LGPD, indiretamente a gente acabou detectando que 30 ou 40% dos pedidos que foram marcados como atendidos não tinham sido de fato atendidos. Então, na amostra que a gente fez ali para aquele relatório, comprovou que a gente já sentia empiricamente, né, de que não são dados confiáveis. E a segunda parte da pergunta, recurso. Wikilai, gente. Wikilai tem lá o recurso já escrito para você copiar e colar para muitos casos. Você também pode olhar na própria lei, né? Às vezes a gente pensa, pô, como assim? Eu vou abrir uma lei e vou ler? Isso não existe. Mas se você jogar e abrir a legislação, né, a lei de acesso à informação, pelo site do Planalto e jogar um Ctrl F com a palavra-chave que o governo mencionou,
né? Então, assim, foi negado por trabalho adicional. Você vai encontrar lá qual que é o artigo que determina aquilo. Mas é mais completa a Wikilai, porque, por exemplo, né, tem muitas coisas que são precedentes que a CGU já julgou, ou portarias, ou, enfim, entendimentos complementares. Então, trabalho adicional, por exemplo, era uma coisa muito, né, na lei é muito vago, e a CGU já determinou que se envolver menos que 120 horas de trabalho e 6 profissionais, 6 servidores, não pode ser considerado trabalho adicional. Então, você tem uma série de melhorias. E na comunidade da Fiquem Sabendo, você pode colocar lá também a sua dificuldade e um vai ajudar o outro para fazer esse esforço. Antes, assim, eu oferecia já de cara, tipo, fala com a gente, você tá tendo dificuldade, mas a gente tem muita demanda e aí vai ficando difícil. Até o Wikilive veio um pouco para liberar essa coisa da gente responder cada um individualmente, mas acho que vocês são um grupo especial de, né, jornalistas que estão a nível local, trabalhando por coisas muito importantes. Então estamos aqui para poder apoiá-los no que for necessário para que vocês possam desenvolver o trabalho de vocês. Bacana, valeu, Vivi. Obrigado demais. Pessoal, você ia apresentar mais alguma coisa? Eu te cortei ou não? Sim, por último, vou passar o link aqui para vocês, mas quando eu fui dar uma aula na SPM recentemente, e aí eu fiz muito, ainda rapidamente, mas acho que tem informações legais aqui, um muralzinho para dados socioambientais, que tem, né, alguns links aqui de painéis, base de dados, tem super legal. Vocês já devem ter visto o catálogo de bases de dados socioambientais no Brasil, da Escola de Dados, que foi construída, acho que por 200 jornalistas do país inteiro que fizeram o curso de jornalismo socioambiental deles. Então, é super bacana. Tem o Diário do Clima, que é também uma ferramenta da Open Knowledge, com uma série de outras organizações, para procurar o que está tendo de decisão relacionada à crise climática nos diários oficiais, que são uma super fonte de dados que hoje em dia a gente muitas vezes ignora, questões de desastres ambientais, é, monitor de fogo, né? Tá chegando aí, setembro, a gente tem a crise dos incêndios na Amazônia, então já se preparar. Isso é uma questão também, né? O pessoal antes ficava, pô, mas como é que eu vou usar lá e para cobertura se demora tal? Também acho que a gente tem coisas sazonais, né? Então, assim, a temporada do fogo é sempre na mesma época. 3 meses antes, você já pode começar os pedidos para entender qual que é o contingente do IBAMA para combater o fogo, quanto que foi investido, qual vai ser o monitoramento, enfim. O Enem é sempre na mesma data. As temporadas de chuvas e desastres ambientais e desastres de deslizamento são sempre na mesma época. Então, você pode ir se preparando. Lembrando que tem, além da lei de acesso à informação, a gente tem uma lei específica de transparência ambiental que determina questões bem detalhadas de dados socioambientais que devem ser abertos. Na real, não é socioambiental, acho que é só meio ambiente. Então, vale dar uma olhada também. Algumas organizações de referência, né, na cobertura e também não jornalística, algumas publicações e ideias de pautas a partir, da Fiquem Sabendo. Esse aqui é o mapa do agronegócio no Congresso que eu mencionei, que pode ser reproduzido para os municipais. E acho que é isso. Eu passo o link bonitinho para você passar para eles. Posso já passar aqui também. Peraí. Quem também organizou os nossos conteúdos numa planilha dessa foi a Amanda. Ela compartilhou aí no chat. Opa, Bem quero. legal, ficou bem Legal bom. foi que eu me inspirei num post que a Maria Vitória fez Ah, sobre esses dados aí.
do curso. O Padlet é legal, né? Eu gostei muito. É muito prático, né? Sim. Bom, vamos conversar. Do lado de cá, eu costumo usar muito Trello, mas eu estou pensando em mudar. Achei bem bom. Ferramenta muito Uhum. boa. É ferramenta de professor mesmo. Que a Thaís, uma das nossas diretoras, é professora, e aí ela usa para preparação de aula e tal, então acho bacana. Maneiro. Pessoal, mais dúvidas? Perguntei muito hoje, hein? Conversa comigo, abre seu coração. Eu tenho uma dúvida em relação à comunidade, da Fiquem Sabendo. Vai. Eu tentei, inclusive, acessar logo no início da nossa conversa e eu não consegui. Não sei se é um problema da minha internet, se é um problema do link, mas depois, se puder mandar um outro link para eu tentar mais uma vez, eu te agradeço. E aí a minha dúvida era mais no sentido de como organizar a comunidade, né? Você falou que com a demanda grande fica difícil de responder todos os pedidos. E eu te pergunto isso porque eu tenho trabalhado muito questão de comunidade. E aí eu queria saber se você tem algumas dicas para trabalhar isso, para aumentar engajamento, que também são coisas muito importantes para o nosso programa, para que todo mundo aqui consiga construir suas próprias comunidades e causar um impacto local. Olha, acho que a gente tem a humildade também de saber no que a gente não é especialista. A nossa comunidade é super. É, é um começo, assim, a gente fez um acelerador do ICFJ e tá ainda num modo piloto, sabe? Ainda é só por um WhatsApp ali, uma primeira reunião de pessoas interessadas que a gente vai compartilhando publicações e questões relacionadas ao tema. Às vezes, né, as pessoas trazem dúvidas e um ajuda o outro. E quando trazem questões que não estão rolando, a gente vai lá e faz a denúncia para eles. Mas ainda é uma experimentação. Até ontem a gente fez uma oficina experimental com o pessoal da comunidade de um outro tema, e acho que assim, ainda tem muito para a gente melhorar e aprender em como fazer isso funcionar. Eu gosto do WhatsApp, assim, tem muita gente, né, que vai já para um Slack e tal, mas assim, as pessoas não vão engajar pelo Slack. Acho que assim, só assim, né, a Open Knowledge tem a comunidade pelo Discord, mas é uma comunidade de pessoas de tecnologia, de pessoas programadoras, então elas usam o Discord no dia a dia. Acho que trazer ferramentas que não são do dia a dia das pessoas, especialmente em contextos locais, não funciona. Mas eu não me sentiria apta também a dizer como fazer uma comunidade, porque agora, eu acho que é importante assim, você atender as pessoas para que elas confiem em você e entendam que você não está só preocupado com macro questões, que você atende a questão lá da Câmara Municipal de Avaré, sabe? Então eu sinto que hoje a gente, como a gente já fez vários casos relacionados a isso, as pessoas sentem confiança e sabem que a gente está aberto para questões que não são de nível nacional. Mas acho que é o que eu posso dizer. Maravilha, eu acho interessante que você fale isso, porque é mais ou menos em relação ao WhatsApp que eu estruturo esse programa, né, para a gente combater deserto de notícias. Cerca de 50% das cidades do país não tem nenhum jornal, mas o WhatsApp ele está instalado em 99% dos smartphones e ele é o aplicativo mais presente na tela inicial dos smartphones. Fora isso, ele também recebe isenção de rede de empresas de telefonia, muitas vezes, né? Então, você tem isenção no plano para o WhatsApp. E ele também é muito democrático, né? Se você tem dificuldade textual, por exemplo, você consegue mandar um áudio. Foi uma coisa que você falou mais cedo. Então, assim, eu tento, via WhatsApp, quebrar esse deserto de notícias, né? Historicamente, com o Correio Sabiá, e é uma coisa que eu estou muito interessado com esse programa, que capacitar as pessoas e dar orientação para engajamento de audiência para que elas possam usar
ferramentas assim e construir suas próprias audiências, algo que o Correio Sabiá vem fazendo desde 2018. E é muito interessante ouvir esse relato seu, mesmo que seja um projeto piloto de comunidade no WhatsApp, porque ele vai totalmente de acordo com aquilo que eu tenho pensado. E eu penso muito também sobre o Discord, né, que é uma ferramenta que é usada por outras organizações, Slack, mas eles funcionam melhor quando você tem uma estrutura organizacional ou quando o teu público é muito nichado, que nem você falou. Fora isso, é muito improvável que a pessoa vai. Você cria uma barreira de entrada muito grande para É, entre você e a tua audiência. eu acho que a única que eu conheço que funciona é esse Discord da Open Knowledge, porque assim, né, você tá lá no Slack da Ajor, tem 100 associadas à Ajor, teoricamente 100 pessoas, e tipo, 6 pessoas interagem ali de forma muito incipiente. Então, acho que é isso, assim, as pessoas, a gente tem uma crise de excesso de informação e excesso de plataformas, então essa descentralização acho complicado também. É, Concordo. dúvida da Amanda. Monitor de dados socioambientais é atualizado ainda hoje? Não, não, e não pretendo voltar para isso nunca mais. Foi muito desagradável esse projeto. Porque eu ficava muito irritada, sabe? Eu ficava realmente tipo, muito irritada. Assim, eu falava, gente, não é possível. É, também, e aí tem, como eu falei, tem essa da escola de dados que é atualizada até hoje. Então eu iria por lá. É, hum, é isso, sim, é aquele Excel mesmo. Mas eu iria pelo da escola de dados. A gente acabou assim indo mais para o caminho de ficar botando todo mundo no pau, denúncia, exigir plano de dados abertos, que a maioria não tinha. Então foi mais nessa linha mesmo. Teve um comentário elogioso aí também da Laura, dizendo que admira muito o seu trabalho. Você viu, que é importante Gosto quando demais. faz Eu aquele também, coração. também admiro muito. Sou fã do trabalho de vocês. O trabalho de vocês é muito bom e muito importante. Eu penso, E você sabe. então, obrigado. Uma dúvida, e assim, é a pergunta clássica. Nesse processo todo, fiquem sabendo, 5 anos, né, que você falou, quais foram as experiências que você destacaria em relação a acertos e também erros, coisas que de repente te irritaram, que nem você falou agora, que você queria fazer diferente, enfim, o que que você tem para compartilhar nessa trajetória? Tem muita coisa. Tenho É, certeza. erros. As primeiras precificações. Então, quando, tipo, a gente pegou um projeto por R$ 8.000, que meio que o Fórum de Segurança Pública gasta 4 milhões para fazer. E aí a gente ficou, tipo, trabalhando insanamente os primeiros projetos, assim, que não tinha menor lastro para precificar aquele serviço. Então, conversar antes com quem já está mais tempo na corrida para entender como colocar o seu preço, porque jornalista não sabe lidar com dinheiro, a gente não sabe como precificar as coisas, especialmente mulheres têm muita dificuldade de colocar preços justos, porque né, sente que vai ser arrogante, que não sei o quê, então poder perguntar para quem já faz. É, pegar grandes financiamentos que com editais fechados, que você vai ter que desviar um pouco do que é a sua expertise para atender o edital, é muito complicado, então tomaria cuidado com isso. Ahn, pensar se você conhece bem com quem você está criando parcerias duradouras e tentar realmente fazer alinhamentos de valores. Ahn, e
Em termos de reportagem, não sei. Acertos. Ter muita parceria. Entender que o jornalismo de clusters, de competição, não faz mais sentido, muito menos em contexto local. A colaboração é, radical, eu acho que gera muito mais coisas bacanas do que você ficar tentando, tipo, esse é o meu furo, essa é a minha fonte, sabe? Tem infinitas pautas e questões para todo mundo, não falta pauta, não falta fonte. E você pode criar coisas muito mais legais, fazendo parcerias, fazendo redes, compartilhando conhecimento, né? Você vê que tudo que a gente faz na Fiquem Sabendo é aberto para todo mundo, porque isso gera muito mais resultado para a sociedade e é muito mais gostoso de trabalhar também. Tentar ter multidisciplinariedade, né? O jornalista ele tem um corporativismo surreal, que é assim, preciso de alguém para fazer a contabilidade. É um jornalista que mexe com dinheiro. Preciso de alguém para fazer não sei o quê. É um jornalista que se especializou naquilo. Tipo, gente, o mundo para além dos jornalistas, ele existe, ele é maravilhoso. E a complementação de conhecimentos, de tipos de entendimentos do mundo é muito legal. Mas fiquem sabendo, só faz o que a gente faz hoje, porque a gente juntou o jornalista com o advogado, com o pesquisador. é, E, cara, coragem, bater mesmo, ir para cima. é, não, a gente é meio desbocado, assim, de certa forma, sabe? Cobrar quem tem que cobrar, falar o que tem que falar. é, E acho que é isso. E curtir o que você faz, né? Se possível, eu sei que isso também é uma coisa meio. Mas se você conseguir ir levando para coisas que te dão realmente tesão, porque engajar em projetos longos que você meio que teve que se forçar a querer é muito difícil. E você vai brilhar se for uma coisa que realmente te dá tesão de fazer. Acho que é isso. Maravilha. A Laura complementou o que você falou, dizendo que a gente tinha que ter uma disciplina na graduação só para concorrer em editais e precificar os trabalhos. A graduação de jornalismo, para mim, tinha que jogar fora e começar do zero, gente. Pelo menos a Tem minha foi muita coisa para completa. mudar. Muito ruim, não tinha nada de dados, não tinha nada dessas informação, não tinha nada de nada. Tive 1000 aulas de rádio e revelação de fotografia e nenhuma aula sobre dados, uma coisa muito surreal. Mas, Exatamente. enfim, para isso que o Mal tá aí, né, fazendo esses cursos, para a gente poder se especializar. Estamos, Mas você também. obrigada, gente. Obrigada pela escuta. É, Fiquem disponíveis aí. O Mal depois passa o meu e-mail, ou até melhor o e-mail do contato, porque eu sou muito ruim de e-mail e ruim de WhatsApp também. Aí, o pessoal que é melhor, atente. E, e estamos disponíveis. E entrem na comunidade. Maravilha, Vivi, muito obrigado pelo seu tempo. Imagina a correria que você está tendo por aí. Sei do cansaço também, então mais uma vez, obrigado demais por tirar um tempinho aí para falar com a gente e compartilhar um pouco da tua experiência. Tamo junto. Brilhem, pessoal. Eu me vou que eu tenho um evento ainda. Beijo. Vai lá. Beijo, obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu pela presença. A gente vai se falando. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau, obrigada, gente.